A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Graças a Deus por mais um culto, por mais uma live que estamos reunidos aqui através da primeira igreja batista, aonde estamos nesta quinta-feira realizando o nosso culto, com a minha amada esposa Janaína, né? Com a ajuda do nosso querido irmão Sérgio, que está sempre na área técnica, o irmão Silvio também, que sempre está nos ajudando para a realização desta transmissão. E hoje nós estamos agradecidos a Deus por estarmos vencendo mais uma semana. Você deve agradecer a Deus por mais uma semana de conquista, uma semana que o Senhor te deu saúde, que te deu vitória, te deu o ar que você respira, te deu o alimento necessário para o seu sustento e também deu tudo o que era necessário para a nossa sobrevivência. Agradecemos sempre a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Iremos nesse momento fazer uma oração de início do culto nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito agradecidos estamos, Senhor, por esta oportunidade de transmissão deste culto. Que o Senhor possa estar sempre nos ajudando, fortificando a nossa fé, a nossa esperança, nos ajudando a cada dia vencermos as nossas lutas e batalhas que irão se apresentarem diante de nós. Oramos nesse momento por todos os casais que estão assistindo a esta live, a todos de nossa igreja, das demais igrejas, os amigos do Evangelho, aqueles que já agendaram em seu celular, em seu notebook, o horário da transmissão da primeira igreja batista aqui na cidade da Água Preta. Que o Senhor esteja sempre conosco e nos ajudando sempre, isso nós cremos. Nós te agradecemos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Faremos uma leitura da palavra do Senhor de início deste culto neste momento, aonde convido os amados para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Gênesis de número 12, o versículo 1 o versículo de número 5. O tema de hoje que nós iremos passar para a nossa transmissão, para você que está nos assistindo, é como vencer os problemas do casamento. E nós teremos dois exemplos bem práticos na palavra de Deus, né? O casal Abraão e Sara, e a minha esposa Janaína vai falar sobre o casal Isaac e Rebeca. No capítulo número 12, Gênesis, a palavra do Senhor ela nos diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. E as pessoas que ali cresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amados, vemos na palavra do Senhor que Deus chama Abraão, aqui ainda lemos com o nome Abrão, depois Deus mudou o nome dele para Abraão. Então nós vemos na história
de Abraão, primeiramente a mão de Deus convocá-lo para uma terra que ainda não era conhecida para Abraão, tirando da casa de seus pais, né? Tirando após 75 anos de vida, acostumado com toda uma cultura específica daquela localidade, mas não era o local que Deus lhe havia preparado para que ele pudesse adorar ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele pegou o seu sobrinho e a sua esposa, Sara, e partiu para uma terra desconhecida, uma terra que Deus iria mostrar. E aí nós abrimos alguns parênteses nesse texto, nessa história de Abraão e de Sara, aonde começa-se a obediência de Abraão e falamos também sobre a obediência de Sara, porque se Sara partiu com Abraão, é porque ela confiava em seu esposo, confiava também em Deus e estava disposta a pagar o preço pela obediência, digamos assim. Todos nós que estamos no Senhor, todos nós que cremos em Deus, todos nós que seguimos a instrução da palavra do Senhor, quando nós decidimos sermos obedientes à palavra, sempre devemos pagar um preço. O preço no sentido, não no sentido mal, se dizer, mas no sentido bom das coisas. A obediência, ela nos leva a sacrificarmos os nossos desejos pessoais, as nossas vontades pessoais, em troca da obediência a Deus, em troca da vontade específica de Deus e de sua palavra. E nessa história de Abraão e de Sara, bem de forma resumida, nós vemos a obediência a Deus. Nós vemos que Sara, ela amou e apoiou Abraão e esteve com ele em todos os momentos de sua jornada, na sua vida, na partida para a terra de Canaã, para a terra que manava leite e mel. E Sara o amou e apoiou Abraão. E nós começamos a verificarmos que para ela era um desafio grande. Hoje mesmo, quando a gente conhece algumas pessoas, observa algumas histórias de vida de alguns casais, por exemplo, o esposo às vezes perde o emprego em determinada localidade, tem que ir para outro estado, totalmente desconhecido, totalmente fora da sua cultura, e ali muitas vezes, né, a esposa apoia o marido e vai com ele para esta terra, às vezes longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos, longe das irmãs, longe de todos os seus familiares. Eu digamos assim que é um ato de amor, Janaína. É um ato de amor, é uma demonstração o quanto a esposa ama o esposo, o quanto também o esposo ama a esposa, e às vezes não é ao contrário. A esposa pode ser transferida para uma localidade. Na nossa cultura atual, pelo menos aqui no interior, é um pouco raro isso. É mais o homem que sai em busca do emprego para uma localidade distante e a mulher segue o marido. Isso é uma demonstração de apoio. Em outras situações também, a necessidade às vezes de o esposo necessitar de um apoio e a esposa está lá apoiando o marido. Isso nos ensina, nesses exemplos nos ensina como vencer os obstáculos que aparecem no casamento. Então, a necessidade do apoio da esposa apoiando o esposo, apoiando o marido nas atitudes deles, nas atitudes que agradam a Deus. Então, a esposa fazendo isso é uma demonstração de amor. Então, Sara, ela demonstrou o amor por Abraão ao partir para uma terra
distante com seu esposo. E eu te faço uma pergunta. Você, analisando agora o seu contexto social, o seu contexto de relacionamento com seu marido, você tem apoiado o seu esposo? Segue um questionamento para você, questionamento também para os maridos. Você tem apoiado a sua esposa em suas decisões do dia a dia? Então, são questionamentos que a gente levanta, que nós levantamos, né? Qual o grau de apoio que eu tenho dado ao meu marido? Qual o grau de apoio que eu tenho dado ao meu esposo? A esposa pode falar dessa forma. Vamos ler um texto na palavra de Deus, no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo número 19. Colossenses no capítulo 13 capítulo 3 e o versículo número 19, a palavra do Senhor fala assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Veja a orientação da palavra do Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Veja um grande recado para os maridos, né? Você tem amado a sua esposa, você tem apoiado a sua esposa. Esse mesmo versículo nós podemos também transliterar para as esposas e questionarmos também dessa forma. Esposa, você também tem amado o seu esposo e não tem o tratado com amargura? Os relacionamentos, muitas vezes, eles começam a esfriar porque falta o amor do cônjuge. Falta o amor do marido pela esposa, falta o amor da esposa pelo marido, e aí começam a tratar de forma amarga com o outro. Imagina as coisas amargas, o quanto é ruim. Azedo e amargo. Há quem gosta de um chocolate bem amargo, Janaína gosta. Janaína gosta de chocolate bem amargo, vamos dizer assim, que é quase 100% de cacau, que é mais difícil de encontrar. Mas, agora imagina uma coisa também azeda. Você cortar um limão daquele bem verde e espremer na sua boca sem ser com água. Chupar o limão. Não é uma coisa boa. Então, não é uma coisa boa quando se trata um cônjuge que trata o outro com amargura. Não é uma coisa boa quando o cônjuge trata o outro de forma desprezível. Então, há esta necessidade da obediência a Deus. Há essa necessidade de cumprir a palavra do Senhor e amar o seu esposo e amar a sua esposa. Vamos seguir o exemplo de Abraão e o exemplo de Sara. Vamos seguir o exemplo de outros personagens bíblicos também na palavra do Senhor. Siga esses exemplos e você vai enriquecer cada vez mais o seu casamento. Você tem sido obediente a Deus a ponto de cumprir a sua palavra, a ponto de tornar-se uma pessoa melhor. Nós erramos, mas não significa que devemos continuar no erro diário de nossas vidas. A palavra de Deus está dizendo que você deve amar, ame. Esqueça, não vamos dizer assim esquecer, mas perdoar. Se houve alguém machucou um cônjuge ou outro, perdoa, meu amado, perdoa, minha amada. Continua amando o seu esposo e continua amando a sua esposa. E outra coisa também, além da questão do amor, da obediência, há a necessidade de você ser honesto com o seu esposo, honesto com a sua esposa. Vamos ver o que a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo número 11. Vamos abrir a palavra do Senhor e nós iremos vermos o que a palavra de Deus também nos diz. Tudo o que nós precisamos está aqui na palavra do Senhor. Todas as nossas necessidades. Veja o que a palavra do Senhor fala.
Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Veja a orientação da palavra do Senhor: ser respeitáveis, não ser maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. A necessidade de ser honesta, a necessidade de ser honesto. Veja, a temperança. Não pode você perder as suas estribeiras, tá gritando com seu marido, tá gritando com sua esposa, perder a sua paciência, ou maldizer um ao outro, falando as palavras que magoam, maldizendo, amaldiçoando aquela pessoa. Mas precisamos ser fiéis em tudo aquilo que a palavra nos ensina. Deus lhe ama. E você ama a Deus, e é necessário você amar seu esposo e amar sua esposa. A missionária Janaína, minha esposa, pode continuar. Graça e a paz, boa noite a todos. Agradecendo também, não é, que estão neste momento acompanhando mais uma transmissão da irei falar sobre o tema papel dos pais e os filhos. Acabou de falar sobre Abraão. Eu irei falar agora sobre os filhos de Abraão e Sara, Isaac. Antes de começar, eu vi mensagem aqui de Mirinalva. Ela disse, enquanto a Deus estava falando, ela disse que amava muito o marido dela e ele também. Deus abençoe, não é? Deus abençoe. Amém. Os sentimentos dos casais que vão assistindo e vão aprimorando também o seu casamento cada vez mais. Vamos falar aqui sobre Isaac e Rebeca, o papel dos pais. O papel dos pais, sabemos bem que ele é muito importante, principalmente na formação do filho. Se o seu filho não tem uma boa formação, provavelmente ele não vai ser um bom esposo ou uma boa esposa. A obediência, eu vou citar um dos pontos que eu listei aqui sobre Isaac e Rebeca. Antes eu vou ler aqui em Gênesis, no capítulo 25, e o versículo 21, onde fala aqui 21, onde mostra a história sobre Isaac e Rebeca. E nessa passagem aqui é uma passagem onde ele ora a Deus em favor da sua esposa. Aí eu pergunto, quantos têm orado em favor da sua esposa? Quantos têm orado e pedido a Deus quando o seu esposo, quando sai para trabalhar, que Deus o acompanhe, Deus o traga em paz, não é isso, Adeilson? E aqui eu listei uma das qualidades de Isaac, e ele foi a obediência de Isaac. Isaac foi um filho muito obediente aos pais. Ele também muito amado e desejado. Tanto é que os pais dele já o tiveram idosos, não é isso, Adeilson? Já o tiveram idosos. E ele, além de obediente, também era muito temente a Deus. Quando Isaac tinha 40 anos, foi quando Isaac veio a casar com Rebeca. Foi quando seu pai já estava idoso, pediu para que um servo dele fosse à procura de uma esposa nas terras dele, porque ele queria uma esposa para o filho dele da mesma linhagem dele. E desse feito o servo encontrou Rebeca. Até o Adeilson, a semana passada, falou sobre essa história. Eu não vou aprofundar porque o texto agora é sobre a vida deles. E Isaac casou com Rebeca, está em Gênesis 25 e 26, onde Abraão pediu para que um servo fosse à procura de uma esposa para Isaac, e lá ele encontrou o servo, encontrou Rebeca. E Rebeca, ela teve uma prioridade, ela priorizou a Deus. Quando o servo, ele chegou lá para falar com o seu irmão e a sua mãe, e ele encontrou primeiro Rebeca lá no rio,
e observou que ela era uma moça muito bonita e prestativa, como foi dito. Ele pediu uma orientação a Deus e disse: aqui for prestativa de me oferecer água e oferecer água aos meus animais e também a todos que me acompanham, essa assim será que o Senhor vai me indicar. Foi justamente isso que aconteceu. Rebeca, além de muito bonita, prestativa e principalmente temente a Deus. E quando chegou o momento na sua casa, onde foi solicitado, perguntado se com a família dela se podiam levá-la para casar com Isaac, o irmão e a mãe disseram que ela demorasse lá mais uns 10 dias. Só que o servo de Abraão solicitou que ela desse a resposta. Vamos ouvir a moça? E o que foi que ela disse? Rebeca, ela disse que acompanharia, que iria acompanhar os servos, porque assim era a vontade de Deus. Então, ela os acompanhou e casou Isaac. E Rebeca, ela priorizou a Deus. Todo momento, ela priorizou a Deus. Então, aqui eu cito a prioridade de Rebeca. E Rebeca ainda era da mesma linhagem, né? Ela era neta do irmão de Abraão, não é isso? Deus, chegava a ser a prima de Isaac. Aí no parentesco. E ela chegou a casar com Isaac. Depois, passando-se o tempo, vemos a infertilidade de Rebeca. Observem que o papel dos pais, a obediência de Isaac. Isaac foi muito bem criado por Abraão e Sara, temente, prestativo, amoroso e um bom filho. Rebeca, ela em todo momento, ela priorizou a Deus. Quando ela o servo a encontrou para que ela fosse para casar com Isaac, ela obedeceu. E depois de algum tempo, Isaac casou, quando casou tinha 40 anos, Rebeca, ela veio a ficar infértil, ela não podia gerar filhos. Então foi quando Isaac, quando eu citei aquela passagem que está em Gênesis 25 e 21, Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Então, Isaac, ele orou pela sua esposa. Ele orou pela sua esposa e ela veio a engravidar. Não é isso, Deus? E imagine, ele casou com 40 anos. Aqui, em uma das passagens na Bíblia, diz que em cerca de mais ou menos assim 60 anos foi quando Isaac foi pai. Quer dizer que eles passaram um período de mais ou menos 20, vamos dizer uns 20 anos, né? Uns 20 anos sem poder ter filhos. E quantos casamentos onde a esposa ou o esposo pode não gerar filho, geram conflito. E Isaac e Rebeca, eles oraram a Deus. O que foi que Isaac fez? Orou a Deus. E ela também se posicionou para pedir a Deus que Deus pudesse fazer um milagre em sua vida. E Deus ouviu. Muitos casais hoje passam por esse problema de serem inférteis, não conseguir engravidar, não conseguir gerar um filho. E isso às vezes gera até amargura, não é isso, Deus? Gera amargura, gera tristeza no lar. E Isaac e Rebeca, eles permaneceram na palavra de Deus, permaneceram orando, pedindo a Deus. Tanto é que quando ela veio a engravidar, ela veio ter gêmeos. Vieram 2. E como foi dito, os meninos se empurravam no ventre de Rebeca. E ela, quando consultou Deus, Deus disse a ela que 2 povos estavam nas entranhas delas. E esses 2 povos se separarão. E nesse feito, como vocês observaram, a infertilidade dela, ela se tornou fértil porque tiveram fé. Como eles tiveram fé, ela se tornou fértil. E veio o nascimento dos seus filhos. Em Gênesis 25 e 26 diz o seguinte: Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Está em Gênesis
25 e 26. Diz até a idade que Isaac tinha quando Rebeca deu à luz. E aí nasceu Esaú e Jacó. E com o nascimento dos filhos, claro, ficaram muito felizes, né? Imagine, casaram depois de 20 anos, foi que ela veio a engravidar. Olha, imagina o período. Eu sei que o desgaste em um casamento pode ser até grande, mas se der lugar a Deus, com certeza Deus vai ouvir a sua oração. Fala alguma coisa, Deus? Então, conta que Isaac foi pai aos 60 anos. Nasce então Esaú e Jacó. Esaú, ele era caçador, ele era habilidoso. Ele era habilidoso com as flechas, gostava de caçar, gostava de cozinhar a caça. E o seu pai o seu pai Isaac, ele gostava muito de sua caça, de sua comida, de sua carne. Quando ele chegava que preparava aquele guisado, segundo a Bíblia, o pai sempre saboreava a sua comida. Já Jacó, ele já era mais de apacentar os rebanhos, que foi o primeiro filho. O que nasceu primeiro, né? Jacó não, Esaú nasceu primeiro, perdão. Jacó foi quem nasceu segurando o calcanhar de Esaú. E Jacó, ele gostava muito de apacentar os rebanhos, de cuidar dos animais. Ele não gostava, não era habilidoso com as flechas, não era habilidoso em caças. E daí surge a preferência materna e paterna. Isaac, ele gostava mais de Esaú, justamente porque ele se identificava mais, porque Esaú gostava de preparar gostava de comer as carnes que ele gostava e gostava de caçar e era bem habilidoso. Já Rebeca, ela gostava mais de Jacó. E aí, onde mora o perigo, não é? A preferência. Quando se tem mais de um filho, o amor tem que ser igual, não é, Deus? Tem que tratar igualmente. Porque se você começa a tratar com indiferença, você vai gerar conflito. E se você vai gerar conflito no seu lar, você vai ter um lar amargurado. Nós temos hoje em casa 2. Até 6 anos, 7 anos atrás, não é 6 anos, né? Que Benjamin tem 1. Tínhamos o Arthur Caleb, já escutando. Agora temos o Arthur Caleb e o Benjamin. São 2. E nós nos desdobramos para dar atenção aos 2. A Deus, quando chega, cada dia... Eu hoje que vou falar um pouquinho, viu? Cada dia é uma novidade. Eu disse, eu não quero mais vocês brincando na minha sala, porque uma semana quebraram um porta-retrato na estante. Imagine, junta-se os 3 e vão brincar de bola, justamente na sala. Daí, o que aconteceu? Quebra-se um porta-retrato. Eu só escuto o barulho dos vidros. É o quê? Porta-retrato. Depois, ontem, estavam brincando novamente de bola na sala. Quando eu olho, barulho, vaso quebrado. Eu disse, vocês estão de parabéns, mas é alegria, viu? Eu nunca vi. Mamãe, vem cá. É a alegria de Arthur, de Benjamin com o pai brincando quando chega à noite. Ele chega cansado, não é, Deus? Mas tem que parar aquele momentinho para brincar com os 2. E eles ficam muito satisfeitos, mesmo eu disse a eles que amanhã, hoje estamos aqui na live, mas amanhã eles vão brincar no corredor. No corredor não tem nada. Não tem nada no corredor. O corredor está vago. Já deixei vago para eles brincarem. Não tem nada. Aí não vai correr o risco de quebrar nem vaso, nem porta-retrato, nem de se acidentarem. Porque são 3 crianças brincando juntas, viu? Eu disse a eles que ainda vou pegar e vou gravar para postar a gravação deles brincando. Porque eu não sei quem é o mais novo. Se é Benjamin, se é Arthur ou Adeus. Mas assim, é muito importante. É muito importante que não exista a preferência nem paterna nem materna. Que os filhos sejam tratados por iguais, porque vieram do mesmo ventre, são dos mesmos pais. Então, por que tratar com indiferença um e com diferença outro? O peso tem que ser igual. A idade não é. No caso dos nossos, a idade é diferente. Então, temos que saber tratar de formas diferentes. Porém, o amor tem que ser igual. Se você chega com algo para um, tem que chegar para os 2, não é isso, Adeuso? Às vezes eu digo, Adeuso chegou com uma lembrancinha para você, Arthur. Aí para Benjamin trouxe o quê, mamãe? Trouxe fralda. Benjamin ainda não entende muito de presente, trouxe fralda.
doce leite. Mas que tenhamos assim esse contato de termos preferência. Por quê? Na história de atitude de Isaac de gostar mais de Esaú, de Rebeca de gostar mais de Jacó, os filhos já sentiam que mamãe gosta mais de mim, papai gosta mais de mim. Eles percebem. Claro que você percebe quando você chega em um local e você é querido. Você percebe quando você chega em um local, quando você não é querido. Observe, até na casa de família, na casa da nossa família, quando você chega, tem gente que já se retira. É você chegando e a pessoa se retirando, não é isso, Adeilson? Então você já observa que você não é querido, mas o que você pode fazer? Pedir a Deus que Deus abençoe aquela pessoa da mesma forma, como se ela gostasse de você. Então, quais foram as causas e consequências da preferência dos filhos, entre os filhos de Isaac e Rebeca? Jacó, quando já estava próximo a morrer, ele já estava. Isaac, perdão, gente. Isaac, ele ficou cego, não foi, Adeilson? Ele ficou cego. E ele pediu para que o filho dele, o que ele mais gostava, caso Esaú, fosse caçar e trouxesse uma caça bem gostosa para que ele preparasse, para que ele comesse. E o que aconteceu? Rebeca escutou. E quando ele trouxesse essa caça e essa comida, esse guisado, ele iria o abençoar. Iria dar a bênção a ele. E quando Rebeca escutou, Rebeca vai a Esaú. Vai ser Esaú, não, vai ser Jacó. Aí Rebeca foi, fez. Jacó, eu vou cozinhar e vou levar você para seu pai. Aí, ele vai descobrir que Esaú é peludo. Eu não sou peludo não, mamãe. Eu vou mentir. Não, mas eu vou dar um jeito. Eu vou pegar as roupas de Esaú, vou vestir em você. Você vai se apresentar a seu pai. Ele não pode enxergar e ele vai sentir que é o filho dele. Então, assim foi feito. Isaac abençoou Jacó e Esaú perdeu a bênção porque a mãe fez ele mentir. E a partir daí gerou conflito entre os irmãos. Até que quando Esaú chegou, que viu que ele já tinha perdido a bênção, ele ficou muito triste. E a amargura dele veio no coração. Por quê? Porque a mãe fez ele mentir. Fez o irmão mentir a bênção. E ele ficou muito triste com isso. E Deus não se agrada disso, não se agrada da mentira. É muito triste, mesmo que seja coisinhas pequenas, que você diga, não, meu filho, diga isso. E eu já fui repreendida por Adeilson outro dia. Fui repreendida. Porque Arthur, ele assim, como ele sempre foi criado na igreja, não é, Adeilson? Aí teve um momento na aulinha dele que ele tinha que... Foi como Adeilson, conta aí a história. Lembra não? Lembra muito bem, não. Eu sei que nessa história, ele tinha que participar dos festejos juninos. E eu disse a Arthur não quis participar. Vou não, mamãe, vou não, porque vai ser música. Não gosto não, sou crente. Aí eu disse, então quando for amanhã, você diz a sua professora que não tem internet. Aí eu disse, Deus repreendeu logo, Janaína, pare com essa história. Mande Arthur dizer a verdade, viu? Mande Arthur dizer a verdade. Aí Arthur falou, eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer a verdade, eu não vou dizer isso não. Então, assim, eu estou citando um exemplo simples. Mas existem momentos que você acha que está fazendo a coisa correta quando manda o seu filho mentir para agradar alguém, ou então para fazer algo que você acha que é correto. Então é muito importante cuidar do lar. Olhem que Isaac e Rebeca teve um papel fundamental dos pais de Isaac na criação dele. A criação de Rebeca também foi uma criação boa, porém, eles tiveram alguns problemas no seu lar. No caso, essa questão dos filhos, com certeza isso gerava algum tipo de conflito no lar. E mesmo assim, eles conseguiram vencer os problemas no casamento. Mesmo assim, eles conseguiram livrar, pedir a Deus que Deus continuou os abençoando. Mas a mentira que Rebeca fez com que seu filho Jacó fizesse para o pai gerou conflito, porque Jacó, ele
fez com que essa mentira não pôde ficar com Jacó, seu filho preferido. Ela não pôde continuar o resto da sua vida com seu filho preferido Jacó, porque ela descobriu que o filho Esaú estava esperando, já que o pai dele iria partir, ele iria assassinar o irmão. Então, para que isso não acontecesse, Jacó foi enviado para a terra dela para ser criado lá com o irmão dela. Então, ela não teve a oportunidade de terminar de criar o seu filho, porque ela mentiu. E o seu outro filho, Esaú, terminou casando com mulheres que não eram da linhagem deles, porque ele se sentiu ofendido com o que a mãe fez, por ter perdido a bênção do pai dele. Então, é muito importante, todas as causas geram consequência. Não existe causa que não gere consequência, não. Todas têm consequência. E as consequências podem ser consequências danosas, feito essa que Rebeca passou. Por amar tanto o filho e querer fazer o melhor para ele, tirar do outro, ela terminou que não pôde encerrar os dias dela com filho, com nora, com netos. Por quê? Por conta da mentira. Ela foi penalizada também. Isaac faleceu, mas ela foi penalizada também. Por quê? Ela foi penalizada porque mentiu, não teve a oportunidade de criar os seus filhos, de cuidar do seu filho preferido, de estar próximo a ele, teve que ficar distante. E a palavra de Deus diz que não podemos estar mentindo. Não é bom mentir. Tudo que você mente, em tudo que você mente, você está estragando a sua vida, está estragando o seu modo de agir, de pensar, de fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então, esse estudo que nós trouxemos hoje, observem que eles tiveram um bom ensinamento. Os pais de Isaac os ensinou muito bem a palavra de Deus. Rebeca também era temente a Deus. Você também é temente a Deus. Você conhece os ensinamentos da palavra, você conhece os mandamentos, você conhece a oração do Pai Nosso, você conhece o que deve ser feito no seu lar para criar o seu filho. Então, crie e desafie, e não desafie as questões do casamento. Você pode desafiar com soluções que vocês dois podem resolver, sim. São soluções que você pode, no seu lar, os conflitos que você pode ter aquele problema resolvido. Seja aquele problema difícil, ore e peça a Deus. Tem momentos que é melhor calar do que você bater de frente. Se você quer vencer os problemas no seu casamento, você não precisa a todo momento, quando tem gente que é tão esquentado que não pode escutar nada, não é, Deus? Que se estoura. Às vezes você se explode e você tenta voltar atrás, mas você magoou tanto que você tem que pedir perdão e tem que se aproximar aos pouquinhos. E às vezes até você é tão magoado que você tem que pedir a Deus que alivie a sua alma, alivie seu coração, para que você possa perdoar. Você só vai vencer os problemas no seu casamento se você pegar a Deus, e que Deus, Ele vai sim da sua casa, da sua família. O Espírito Santo vai estar lá, você vai cuidar dos seus filhos, mas você tem que prevalecer fazendo as coisas corretas, sem para agradar, sem mentir para que as coisas corram bem. Não adianta eu querer agradar a Deus e dizer: isso aqui que tá, isso aqui novo que cheguei, que a Deus é tão observador, viu? Se ele chegar em casa, o Arthur é do mesmo jeito. Se ele chegar em casa e ver um quadro fora do lugar, ele mudou. Olha, uma coisa simples, você muda de lugar. E se ele chega em casa e vê um quadro novo? Aí ele diz: foi isso aqui, Janaína, eu ganhei. Mesmo que seja uma mentira simples, sendo que eu comprei, eu dizendo a ele que ganhei, para ele não reclamar dizendo que eu gastei. Meu Deus. Para ele não dizer que eu estou gastando muito. Mas você está mentindo. É uma coisa simples, mas você está mentindo. Você pode estar provocando problemas do seu casamento. E muitos casamentos desfalecem pela falta de diálogo. É muito importante ouvir e não só falar. É muito importante você procurar a sua parte e ver o que é que você tem o que você pode melhorar no seu casamento para que você possa vencer os problemas. Apresentamos aqui 2 casais, mas foram casais que, de acordo com a Bíblia, viviam em perfeita comunhão com Deus. Porém, eles tiveram alguns conflitos e mesmo assim eles conseguiram vencer os conflitos que aconteceram no seu casamento. Adão e Eva também, não é, Deus? Sofreram os conflitos, mas conseguiram também
vencer. Temos vários outros casais na Bíblia que conseguiram também passar adiante. Que casal mais maravilhoso do que Maria e José, que tiveram a bênção de conceder nosso Jesus para trazer aqui à terra. Então, muitos casais passaram por dificuldades. Não é você que tem problema hoje que mais na frente você vai estar solucionando. Você não é o único. Você não é a única flor que existe na terra. Você é uma flor diferente. Você tem um cheiro diferente, você tem uma raiz diferente, tem uma folha diferente, um caule diferente. Mas você também tem várias outras que estão passando pelo mesmo problema que você está passando. Então, você pode vencer sim no seu casamento, dando lugar ao diálogo e com permissão a Deus para que Ele transforme a sua vida, o seu lar, num lugar de bênção, sem conflito, sem problemas. É impossível porque não temos nenhum tipo de conflito ou problema, porque somos imperfeitos, né, Deus? Somos pecadores, mas se buscamos mais de Deus e menos de nós, iremos errar menos. E se vamos errar menos, então vamos pedir a Deus soluções para que Ele possa sim nos ajudar, para que Ele possa estar conosco e para que vencer, o tema de hoje é como vencer os problemas do casamento, que seja solucionado principalmente através do diálogo. Às vezes tem momento que você quer falar, mas às vezes é bom você tirar aquela mágoa do seu coração e esperar o tempo, tá? Não a pólvora não explodir, Adeilson. Então, você pode fazer isso também, e isso também vai estar solucionando a sua vida, vai estar resolvendo seus problemas. Os casamentos se desfalecem porque as pessoas não têm diálogo, usam a mentira, mentem, diálogo, não tem um respeito. E não tem como gerar um casamento feliz e prosseguir. Não existe nada disso. Porque o respeito é fundamental em um casamento. Ninguém quer ser desrespeitado, todo mundo quer ser respeitado. Então é muito importante o amor, o carinho, o papel dos pais com os seus filhos, a criação. Criação é muito importante. Você cria seu filho, não cria para você, não. Você cria o seu filho para você, você cria o seu filho para que ele mais à frente vá ter a vida dele. Ele não pode ter uma vida sabendo que tudo ele pode ter de mão beijada, não. Porque assim ele vai crescer sem nenhuma responsabilidade. Ele tem que saber que tem que ter responsabilidade. Seja na igreja, seja na escola, seja na rua, seja com os coleguinhas. E assim ele vai crescendo temente na sua palavra e principalmente na palavra de Deus. Vou passar aqui para Deilson, eu acho que ele tem algumas palavras para falar, encerrando. Amém. Então, uma bela exposição da parte da Janaína, né, falando sobre Isaac, sobre Rebeca e os seus filhos, que nós possamos estar lendo a palavra de Deus, vendo esses exemplos, vendo o exemplo de Abraão, de Sara, aplicar em nossa vida conjugal, nossa vida familiar. E, como ela falou, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Nós temos as nossas dificuldades, nossos momentos de erros, mas o importante é não permanecer no erro. Verifique aonde você caiu, corrija-se e volte-se para Deus. Agradecemos a Deus pela sua contribuição, pela sua colaboração com esta live. Pedimos que você possa seguir a nossa página e no Facebook, também no YouTube. Seja nosso seguidor, compartilhe, peça para outras pessoas também compartilharem, seguir a nossa página. A palavra de Deus está sendo pregada, você possa assim estar sempre se dedicando ao Senhor. A Janaína tem algum recado? Fazemos uma oração. Nessa oração vamos apresentar a minha Inalva, a sua filha Carlistene, também ela está pedindo oração pela sua filha Carlistene, seu esposo Sérgio, e também está o nome da minha mãezinha aí também na oração. Eu sempre apresento a Maria Henrique, a minha mãe. Deus abençoe. Deus abençoe também a você, Geise Braga, que Deus te abençoe, que Deus também esteja com você nesse momento, que você está nos acompanhando. Adeilson vai assim fazer essa oração. Que Deus abençoe a cada um de vocês que tiraram esse tempo para compartilhar a palavra de Deus.
A irmã Janeide também, estaremos fazendo oração por ela, pelo seu lar. Deus sabe de todas as coisas. Deus abençoe a cada um dos irmãos, cada um dos amigos, cada um de vocês que estão sempre acompanhando a nosso estudo, as nossas lives. Que Deus tenha cada palavra dessa seja para a restituição de cada um de nós. Porque a palavra não é nossa, é do Espírito Santo. A Deus vai fazer intercessões. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos apresentar a vida de Mirinalva, a vida do seu esposo André, também a Carlistene, a Sérgio. Pai, apresentamos também a vida da irmã Janeide, família, a todos aqueles que estão conectados, assistindo a este programa nesse momento, aqueles que irão assistir durante a semana, que o Senhor possa abençoá-los, ajudá-los em todas as suas dificuldades e suas necessidades durante a sua jornada aqui na terra. Apresentamos também, Senhor, aqueles que estão necessitando de uma porta de emprego, que estão desempregados, Senhor. Pai, que eles possam bater numa porta de uma empresa e essa empresa abrir as portas e o contratá-lo e o contratá-la para que ela possa estar trabalhando. Ajuda, Senhor, aqueles que estão enfermos nesse momento, nos hospitais, necessitando de uma cura milagrosa, Senhor. Aqueles que estão em casa, doentes, se recuperando do coronavírus, derrama, Senhor, a cura também sobre a vida deles. Aqueles que estão em perfeita saúde, que continue também em perfeita saúde. Nos protege, Senhor, durante a nossa jornada aqui na terra, nos ajudando para que possamos estender o teu perdão a nossas vidas e a vida daqueles que necessitam também do perdão. Pai, nos ajude sempre. Nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus poderoso, um Deus capaz de derramar milagres em nossas vidas. Oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, para que este país possa se recuperar, tanto em saúde quanto também economicamente falando. Nós te agradecemos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que você possa ter uma semana de paz e uma semana de saúde. Voltaremos domingo, a igreja volta domingo com a transmissão aqui do estúdio SS Arte. Não esqueça de estar compartilhando também o estúdio, que tem nos ajudado bastante e está disponível para ser também contratado naquilo que você precisar de arte, de transmissão também de live. Deus abençoe, uma boa semana de paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.